O Evangelho de hoje quer nos mostrar que Cristo ressuscitado não é apenas uma lembrança do passado, até mesmo uma ideia distante. Porque Ele está vivo, presente e real, mesmo quando tudo em nós parece fechado pelo medo, pela dúvida. Jesus aparece no meio dos discípulos com as marcas da cruz. Oferece paz. Ele não julga, não repreende com dureza, mas se mostra ferido, humano. Tudo para que creiamos com o coração. A cena de hoje que queremos acompanhar neste Evangelho revela que mesmo com nossas incertezas, Jesus se aproxima, nos convida ao reencontro. Ele abre nossa mente para que possamos entender as Escrituras e nos envia como testemunhas da vida nova. Então o Evangelho de hoje nos ajuda a vencer o medo, a descrença, a paralisia interior. Nos encoraja a tocar na realidade com fé, a compreender também nossa história e a seguir adiante, com a certeza de que nunca caminhamos sozinhos pelo mundo. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Reviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 24, versículos do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe o pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, continuamos a celebrar a oitava da Páscoa. Esse tempo especial litúrgico que não é apenas uma sequência de dias após o domingo da ressurreição, mas a extensão da própria Páscoa. E cada dia da oitava, há revivido como
um único e contínuo dia do Senhor. E por isso ainda hoje nós somos convidados a viver a alegria da ressurreição como se fosse o primeiro anúncio. Aquele que virou o mundo de cabeça para baixo, podemos dizer assim. Veja o Evangelho de hoje. Nos apresenta uma cena comovente e ao mesmo tempo profundamente pedagógica. Estamos no mesmo dia da ressurreição e dois dos discípulos voltam de Emaús, relatam como reconheceram o Senhor ao partir o pão. Mas antes que pudessem entender o que tudo isso significava, Jesus então aparece no meio deles. Sem cerimônia, apenas se coloca entre eles e diz: a paz esteja convosco. Agora, queridos, para que possamos ainda ir mais a fundo neste Evangelho, para que possamos entender, vamos, como sempre, contextualizar esta passagem. Claro que o cenário é o cenáculo, o lugar marcado por lembranças dolorosas, confusas. Ali, Jesus já havia instituído a Eucaristia. Ali, Pedro havia jurado lealdade. Ali ainda ecoavam os sons de lágrimas, roupa, silêncio. Agora, nesse mesmo espaço, Jesus entra e os encontra ainda em choque, dominados pelo medo, pela dúvida. E sabe o que é mais surpreendente dessa passagem, queridos? Na minha opinião, não é apenas o fato de Jesus ressuscitado ter aparecido, mas sim a maneira como ele se manifesta. Não sei se vocês concordam. Ele não surge de forma espetacular, ele não brilha com luzes celestiais, nem aparece glorioso montado em nuvens. Ele vem ferido, com as marcas da cruz, com as mãos, os pés perfurados, com fome. Esse é um dos maiores ensinamentos, então, queridos, dessa passagem. O ressuscitado carrega consigo a dor da humanidade. Isso nos mostra que a ressurreição não apaga os sofrimentos vividos, mas o redime. As marcas continuam lá, mas agora não ferem. Elas falam, testemunham. Jesus, então, se aproxima daqueles que estão trancados não apenas no cenáculo, mas trancados em si mesmos, no medo, na frustração, no luto, na culpa. Ele então entra nos ambientes mais escuros da alma humana e lhe oferece a paz. Mas é uma paz que não é ausência de conflitos, mas a certeza de sua presença no meio deles. Ele diz: tocai em mim. Ah, queridos, a fé precisa tocar, não fisicamente, mas tocar a realidade. Por isso, Cristo convida os discípulos ao toque. E sabe que isso é revolucionário. Sim, ele não propõe uma fé desencarnada, etérea, espiritualista. Ele pede que toquem, que vejam, que constatem com os sentidos que ele está vivo. Isso nos ensina, queridos, que nossa fé não pode se limitar a ideias abstratas ou até mesmo sentimentos vagos. Ela precisa tocar a carne da vida, a realidade concreta, o cotidiano. Agora, quantos de nós dizemos crer, mas vivemos como se Cristo estivesse morto? Quantos professam a fé, mas continuam trancados em seus medos, em suas inseguranças, em suas dores do passado? Jesus também nos pergunta hoje: por que estáis perturbados? Porque tendes dúvidas no coração. Essa, queridos, é uma provocação amorosa, porque Ele sabe que há em nós uma luta constante entre crer e temer, entre avançar e paralisar. Mas Ele está presente, não como um conceito, mas como alguém real, ressuscitado, vivo. Jesus então diz, queridos:
tendes aqui algo para comer? E claro, a fé também é partilha. Quando Jesus pede alimento, ele não está apenas provando que tem um corpo. Ele está recolocando a mesa no centro da experiência cristã. Comer com Jesus é voltar à comunhão, é participar da nova aliança, é lembrar que o reino começa com pequenos gestos, um pedaço de peixe, um olhar, um reencontro. Jesus, então, queridos, abre a inteligência dos discípulos para as Escrituras também. Mas talvez o ponto mais teórico e ao mesmo tempo mais necessário seja este. Jesus explica esse sentido das Escrituras, só que à luz de sua paixão, à luz da sua morte, à luz da sua ressurreição. Ele nos mostra que tudo o que viveram tinha um propósito maior. Nada foi em vão, e isso nos ensina a interpretar nossa própria história à luz da fé. Porque, queridos, quantas vezes olhamos para a nossa vida com desânimo, pensando que tudo está fora do lugar? Quantas vezes achamos que falhamos, que perdemos tempo, que Deus se esqueceu de nós? Mas se deixarmos que o ressuscitado nos ajude a compreender os porquês e os paraquês da vida, perceberemos que até mesmo o sofrimento mais absurdo pode ser redentor. E claro, queridos, Jesus disse: vós sereis testemunhas de tudo isso. Isso é para mostrar que a missão nasce da experiência. É por isso que Jesus os envia. Aqui está outra, então, chave fundamental. Ninguém pode anunciar verdadeiramente aquilo que não experimentou no coração. Eles só se tornaram testemunhas após ver, tocar, compreender e comer com Jesus. A missão então nasce, queridos, da experiência de encontro. E claro, nos dias de hoje, muitos querem falar de Deus sem conhecê-lo. Querem pregar o Evangelho sem antes vivê-lo. Testemunhar é, antes de tudo, viver o que anuncia. O que se anuncia? Isso exige coerência, humildade e coragem. Agora, aplicando tudo isso à nossa vida. Claro que hoje há muitos cenáculos onde as pessoas estão trancadas. São tantos corações feridos, fechados pelo medo de serem rejeitados. Famílias trancadas no silêncio. Gerações inteiras paralisadas pelas dúvidas, traumas, inseguranças. Só que o Evangelho nos diz: Jesus entra mesmo com as portas fechadas, e Ele não espera você abrir. Ele entra porque te ama. Mas Ele também espera algo de você, sim, que saia, que vá, que seja testemunha. E testemunhar não é apenas falar bonito sobre Jesus, é viver de modo que as pessoas vejam em você as marcas de quem foi tocado por Ele. Hoje, diante de tantas incertezas, diante de tantos medos e crises, o Evangelho nos convida a não fugirmos da realidade, mas a enfrentá-la com a certeza de que Cristo caminha conosco, de que Ele está vivo e que, por isso, nossa esperança nunca será em vão. Amém? Espero que o Evangelho de hoje tenha sido claro, tenha sido especial para você, tenha tocado o seu coração. Se foi importante, se tocou o seu coração, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: eu também quero ser testemunha do Cristo vivo. Compartilhe também este Evangelho. Leve alguém que precisa abrir as portas para Jesus entrar. Faça você também a sua parte, evangelize.
Ó Senhor Jesus, Tu que ressuscitaste e atravessaste portas fechadas para estar no meio dos que Te amam, vem hoje, Senhor, então ao encontro do nosso coração. Também estamos aqui, muitas vezes, trancados em nossos medos, prisioneiros das nossas dúvidas, das feridas que não cicatrizaram, dos silêncios que gritam dentro de nós. Vem, Senhor, aparece como apareceste no meio dos discípulos e diz mais uma vez: a paz esteja convosco. E que essa paz toque em tudo o que em nós está inquieto. Mostra-nos, Senhor, como mostraste a eles tuas mãos e teus pés. Deixa-nos ver as marcas do teu amor que não se apagaram nem com a ressurreição. Porque é nesse amor ferido, mas vitorioso, que encontramos sentido para continuar. Toca em nós, Senhor. Toca nossas inseguranças, nossa falta de fé, nossa solidão e todo medo que paralisa. Alimenta nossa alma, Senhor, com o teu pão de vida, como naquele peixe simples também partilhado entre amigos. Abre, Senhor, nossa inteligência para entender que cada dor, cada perda, cada silêncio também tem lugar na história de salvação. Dá-nos coragem, então, para sair do nosso cenáculo, para então testemunhar com a vida que Tu estás vivo. Faz de nós, Senhor, testemunhas, não só com palavras, mas com atitudes. Que o mundo saiba, por nós que Tu vives. Que o mundo veja, por nós, Tuas marcas de muito amor. Amém.